2h14 da madrugada. Ana Clara estava sentada na beira da cama de costas para a janela, segurando o celular com as duas mãos. Lá fora, a neve caía devagar, quase sem fazer barulho, só um silêncio branco e pesado que envolvia a pequena dáqua de inverno, como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. O cheiro de madeira úmida e de café frio misturado preenchia o quarto. Ela não tinha acendido a luz principal, a única claridade vinha da tela do celular, iluminando o rosto dela por baixo, como uma vela. A mensagem estava escrita, 3 palavras, apenas 3. Ela releu uma vez, depois mais uma. O polegar pairou sobre o botão de enviar por quase 30 segundos, não por hesitação, mas porque ela queria sentir aquele momento. Gravar na memória exatamente como era aquele silêncio antes de tudo mudar. Então, ela apertou enviar. Fechou os olhos. 8 meses atrás, eu era outra pessoa. Mais ingênua, mais gentil, mais idiota. Ela ficou assim um instante, imóvel, com a tela escurecendo devagar na palma da mão. Depois, abriu os olhos e olhou para a janela. Os flocos de neve batiam de leve no vidro, sumiam, voltavam. Era quase bonito, se ela tivesse condição de achar qualquer coisa bonita naquela hora. A mulher que ela tinha sido 8 meses atrás teria chorado ali, teria abraçado os joelhos no meio daquela cama de casal vazia e deixado as lágrimas escorrerem sem fazer barulho, com medo de que alguém ouvisse, mesmo sem ter ninguém por perto para ouvir. Teria pedido desculpa para si mesma, sem saber bem por quê. Teria dormido mal e acordado com os olhos inchados e ido trabalhar na biblioteca fingindo que estava tudo bem, respondendo com um sorriso quando as pessoas perguntavam: "E o Renato, como vai?" Mas essa mulher não existia mais. A Ana Clara, que estava sentada naquela dáqua às 2h14 da madrugada, não chorava. Não sentia o estômago apertar. Sentia, isso sim, uma clareza estranha. Como quando você olha para um mapa pela primeira vez e de repente entende onde está e como sair. Ela se levantou, foi até a janela e apoiou a testa no vidro frio. Lá embaixo, entre os pinheiros cobertos de neve, não havia nada, nenhuma luz, nenhum carro, nenhuma pessoa. Só a floresta e aquele silêncio branco. Amanhã, ela disse em voz baixa, quase um sussurro, você vai entender o que é perder tudo. Ela não estava com raiva. A raiva tinha ido embora há muito tempo. Tinha durado exatamente uma semana, logo depois que ela descobriu o apartamento em Moema. Uma semana de raiva quente, do tipo que queima por dentro e não deixa dormir. Depois disso, veio a frieza. E a frieza, ela descobriu, era muito mais útil. Ela voltou para a cama, puxou o cobertor de lã grossa que cheirava a cedro e a lavanda velha e pegou o celular de novo. Havia uma resposta. Rápida demais para ser acidental. A mensagem dizia só: "Pode contar comigo, estarei lá." Ela digitou: "Eu sei", e desligou a tela. 8 meses atrás, tinha sido uma terça-feira comum. Um dia sem neve, sem nenhum sinal do que estava por vir. Renato tinha saído às 6 da manhã, como sempre. Tinha deixado a xícara de café pela metade na pia, como sempre. Tinha dado um beijo rápido na testa dela, como sempre. "Hoje vai tarde", ele disse, já com a chave na mão. "Tudo bem", ela respondeu. Nem ela, nem ele levantaram os olhos. Era assim que tinham ficado, 2 adultos ocupados que dividiam uma casa e uma rotina e chamavam isso de casamento. Ela tinha se convencido de que era normal. Que todo mundo chegava-se a esse ponto depois de tantos anos. Que o amor maduro não precisava de chamas, que bastava a brasa. Ela tinha acreditado nisso de verdade. E então Lúcia tinha pedido os 8 meses de licença, com aquela voz baixa e os olhos desviando. E Ana Clara tinha dito que tudo bem, que ela descansasse, que não havia problema nenhum. Só que havia. Havia um problema enorme, enterrado embaixo de 12 anos de silêncio educado e xícaras de café pela metade. Ana Clara não sabias ainda, mas o fio estava solto. E alguém, sem querer, sem saber, tinha acabado de começar a puxar. Ela apagou a luz do celular, deitou de costas no meio da cama grande e ficou olhando para o teto escuro. A neve continuava caindo lá fora. O silêncio era total. Amanhã seria o jantar de aniversário de casamento. Amanhã haveria convidados, câmeras, um advogado sentado à mesa, e Renato sorrindo daquele jeito que ela conhecia tão bem.
Aquele sorriso de homem que acredita que está completamente a salvo. E então, o telefone dele ia tocar. 8 meses atrás. A Biblioteca Municipal de Santa Edviges abria às 8 da manhã, mas Ana Clara já chegava às 7h45, sempre. Era ela quem destrancava a porta de madeira velha. Quem ligava as luzes de tubo, que piscavam 2 vezes antes de firmar. Quem colocava a chaleira no fogãozinho do fundo. O cheiro de papel velho e madeira úmida era, para ela, o cheiro de casa. Mais do que a própria casa, às vezes. Tinha 38 anos. Casada havia 11. Sem filhos, não por falta de tentativa, mas porque o corpo tinha dito não e eles tinham aprendido a aceitar. Ou ela tinha aprendido. Renato falava pouco sobre o assunto. A vida era pequena no tamanho certo. Isso era o que ela dizia para si mesma quando olhava ao redor e tentava sentir gratidão. A casa boa, o marido bem-sucedido, o trabalho que amava, os livros que nunca acabavam. Renato tinha a fazenda a 40 quilômetros dali e um escritório em São Paulo para os negócios com seu Roberto. Viajava toda semana, às vezes ficava 3, 4 dias fora. Ana Clara não questionava, ela confiava. Naquele dia, ela tinha chegado da biblioteca às 18h15. Renato estava em São Paulo, como de costume. A casa cheirava a alho frito. Lúcia estava na cozinha. Lúcia tinha 52 anos, cabelos cortados rente à nuca e trabalhava para eles havia 12. Não era empregada no sentido distante da palavra. Era a mulher que sabia onde ficavam as chaves reserva, que deixava bilhete quando o gás estava acabando, que uma vez segurou Ana Clara na pia do banheiro enquanto ela chorava depois de mais um resultado de exame negativo. Não tinha dito nada, só segurou. Oi, Lu. Ana Clara largou a bolsa na cadeira da entrada. Que cheiro bom! Lúcia não respondeu de imediato. Ana Clara foi até a cozinha e parou. Lúcia estava de costas para ela, mexendo a panela, mas os ombros estavam diferentes, curvados para dentro, como se ela estivesse protegendo o peito de alguma coisa. Lúcia. Boa noite, Ana Clara. A voz estava rouca. O frango já está pronto. Deixei o arroz na chama baixa. Ana Clara foi até a pia buscar um copo d'água e olhou de lado. Os olhos de Lúcia estavam vermelhos. Não do jeito de quem está resfriado. Do jeito de quem chorou a tarde inteira e tentou esconder. Você está bem? Tô sim. Lúcia desviou o rosto. Só um pouco cansada. Ana Clara não pressionou. Lúcia era assim, discreta como porta fechada. Sempre tinha sido. Mas na manhã seguinte, quando Ana Clara descia para o café, encontrou Lúcia de pé no meio da cozinha, com o avental ainda na mão, sem ter colocado. A chaleira apitava e ela não se movia para desligar. Lúcia, ela virou. E Ana Clara viu. Os olhos não eram mais só vermelhos. Eram de alguém que não dormiu. De alguém que tomou uma decisão difícil e ainda não sabe se vai conseguir falar. Ana Clara desligou a chaleira. Puxou a cadeira. Senta aqui comigo. Lúcia sentou. Colocou as mãos no colo, uma sobre a outra, e ficou olhando para elas. Eu preciso pedir uma licença. A voz saiu pequena. 8 meses? Eu sei que é muito tempo. Eu sei que vai ser difícil para a senhora. Mas eu preciso. Ana Clara ficou quieta por um momento. O leite esquentava no fogo. Cheirava a manhã normal, café, pão de ontem. Por quê? Aconteceu alguma coisa com sua família? Não é isso. Você está doente? Não? Então me conta, Lu. 12 anos. Você pode me contar. Lúcia ergueu o rosto. E por meio segundo, por um segundo inteiro, ela olhou para Ana Clara com uma expressão que Ana Clara não soube nomear naquele momento. Mais tarde, muito mais tarde, ela ia entender que era culpa. Era o rosto de alguém que sabe de uma coisa que vai partir o coração de quem está do outro lado e que ainda não tem coragem de dizer. Não posso contar agora. Lúcia baixou os olhos de novo. Um dia, a senhora vai entender, eu juro. Lúcia, você me assusta. Não precisa se assustar. Mas a voz tremeu. Só preciso desse tempo. Por favor. Ana Clara ficou olhando para ela. A chaleira estava desligada, mas o silêncio pesava como se ainda apitasse. Tá bem. Ana Clara encostou a mão no braço dela por um instante. Tá bem, Lúcia.
Lúcia levantou rápido, foi até o banheiro. Ficou lá 3 minutos. Quando voltou, tinha lavado o rosto. Pegou a bolsa, o casaco dobrado, na cadeira do canto, e foi até a porta dos fundos. Parou, com a mão na maçaneta. O avental fica aqui no gancho, disse sem olhar para trás. Tem uma lista de mercado na geladeira. E saiu. Ana Clara ficou sozinha na cozinha. O leite tinha borbulhado e derramado um fio branco pelo fogão. Ela foi limpar, pegou o pano, passou devagar. E então, viu. No gancho da parede, o avental de Lúcia estava pendurado torto, com o bolso da frente virado para fora. E dentro do bolso, dobrado em 4, havia um papel, um bilhete. Ana Clara secou a mão no pano. Olhou para o papel. Ficou assim por um tempo que ela não soube medir. Podia ter sido 10 segundos, podia ter sido 1 minuto inteiro. Não abriu. Dobrou o papel mais uma vez, sem desdobrar, e guardou dentro da própria bolsa. Não sabia por que fez isso. Não sabia por que não abriu ali mesmo, na cozinha vazia, com o cheiro de leite queimado no ar. Talvez soubesse, lá no fundo onde a gente não gosta de olhar, que algumas portas, uma vez abertas, não fecham mais nunca. Amanhã cheirava e a papel velho e café esquecido na garrafa térmica. Ana Clara gostava desse cheiro, sempre gostou. Era o cheiro de coisa que dura, de coisa que fica. Ela estava sentada à mesa comprida do acervo histórico, com luvas de algodão branco, abrindo com cuidado a capa de um almanaque de 1942. A lombada estava soltando. Ela anotou isso no formulário de estado de conservação com letra pequena e regular. Do corredor veio o barulho de passos rápidos, sandálias batendo no piso de madeira. Era Fernanda. Ana, você viu? Fernanda parou na porta com o celular na mão estendida. O Renato postou agora. Olha esse restaurante. Isso é Itália dentro de São Paulo, minha gente. Ana Clara levantou os olhos do almanaque. Olhou para da foto na tela. Renato sorrindo para a câmera, copo de vinho tinto na mão, o tipo de sorriso que ele reservava para quando achava que estava sendo observado do jeito certo. Bonito. Ela voltou os olhos para o almanaque. A trabalho, escreveu. Fernanda riu baixinho. A trabalho num restaurante desse. Tá bom, né? O que esse homem vende que dá para jantar assim? Ele vende bem. Ana Clara virou uma página com cuidado. Sempre vendeu. Fernanda ficou mais um pouco na porta, esperando que a conversa fosse para algum lugar. Quando percebeu que não ia, deu um sorrisinho e saiu. Ana Clara esperou ouvir os passos sumirem, aí tirou as luvas, devagar. Dobrou as luvas, colocou sobre a mesa, ficou olhando para o almanaque sem ver nada, o copo de vinho tinto, a gravata cor de terracota que ela não tinha visto antes. O sorriso. Colocou as luvas de volta, continuou trabalhando. A sala de arquivos ficava no fundo da biblioteca, atrás de uma porta que a maioria das pessoas esquecia que existia. Era pequena, tinha uma janela alta com veneziana de madeira e cheirava a umidade velha misturada com o desinfetante que a dona Conceição passava toda sexta-feira. Ana Clara trancou a porta por dentro. Tirou a bolsa do armário de metal no canto, não a bolsa que usava no dia a dia. Essa era menor, de couro escuro, sem marca visível, que ela tinha comprado numa loja de segunda mão em Campinas, em uma tarde de sábado qualquer, pagando em dinheiro. Colocou a bolsa sobre a mesa. Abriu. Dentro estava a pasta. Cor bege, elástico marrom, etiqueta colada na frente com letra de mão. Do lado de fora, escrito em caneta azul. Livros para doação. Ela abriu a pasta. Não eram livros. Eram 143 páginas organizadas com separadores de cores. Azul para extratos bancários, verde para prints de conversa, amarelo para fotos, vermelho para documentos. Ela sabia exatamente quantas páginas eram porque tinha contado. 2 vezes. Tirou da bolsa uma folha nova, dobrada ao meio, ainda com a marca da impressora quente. Ela tinha imprimido de manhã, na gráfica a 6 quadras dali, pagando em dinheiro como sempre. Era o relatório do detetive particular. 22 páginas. Fotos em preto e branco, algumas em cor, datas, horários, endereços, tudo com a precisão seca de quem cobra por palavra e não tem tempo para literatura. Ela encaixou o relatório atrás do separador vermelho, fechou a pasta, passou o elástico.
Ficou olhando para ela por um momento. 12 anos catalogando informação tinham ensinado uma coisa a Ana Clara: dado solto não serve para nada. Dado organizado é outra história. Dado organizado com fonte verificada e sequência cronológica, isso aí vira prova, vira argumento, vira o tipo de coisa que uma pessoa não consegue refutar porque não tem por onde começar e a negar. Ela abriu a pasta de novo. Foi direto para a última página do relatório. Leu com calma, releu uma vez. Havia um endereço em Moema. Rua Canário, número 87, apartamento 104. E embaixo do endereço, uma data: 17 de março. Ela fechou os olhos por 3 segundos. 17 de março, uma quinta-feira. Ela lembrava porque tinha feito lasanha naquele dia. A de berinjela que Renato dizia não gostar, mas comia assim mesmo quando estava com fome de verdade. Lembrava porque ele tinha chegado tarde, depois das 11, com cheiro de hotel na roupa, e tinha dito, enquanto esquentava o prato sozinho na cozinha: reunião com os japoneses demorou mais do que eu esperava. O Tanaka não para de falar. Ela tinha assentido. Tinha lavado a panela. 17 de março. O mesmo dia. O mesmo horário exato. Ana Clara olhou para o endereço uma vez mais. Depois fechou a pasta, passou o elástico com cuidado e guardou de volta na bolsa. Não havia nenhuma expressão no rosto dela. Nenhuma lágrima. Nenhum tremor na mão. Só aquela calma que as pessoas ao redor tinham começado a notar sem saber bem o que fazer com ela. Mas o que ninguém sabia, o que estava escrito ali, na segunda linha abaixo do endereço, em letras miúdas que o detetive tinha colocado quase como nota de rodapé, era que o apartamento da Rua Canário estava registrado em nome de uma empresa. E o sócio fundador dessa empresa tinha o mesmo sobrenome de Renato. O bilhete tinha ficado dobrado dentro do bolso do avental por quanto tempo? Ana Clara não sabia ao certo. 3 semanas, talvez mais. Lúcia tinha ido embora numa segunda-feira de manhã com uma mala pequena e um sorriso que parecia pedir desculpa por algo que ela não conseguia dizer em voz alta. Ana Clara encontrou o papel enquanto jogava o avental na máquina de lavar. Sentiu o peso pequeníssimo antes de abrir. Um quadradinho de papel de caderno dobrado em 4, com uma letra irregular, como de quem escreveu com pressa ou com medo. 7 palavras. Dona Ana, o apartamento dela fica em Moema. Ela leu uma vez, leu de novo. Leu uma terceira vez, como se as palavras pudessem mudar de significado se ela esperasse tempo suficiente. Não mudaram. A máquina de lavar estava cheia. Ela não apertou o botão. Ficou parada no corredor de serviço com o papel na mão, o cheiro de amaciante impregnado no ar, e sentiu as pernas decidirem se baixar por conta própria, devagar, sem aviso, até ela estar sentada no chão frio de cimento. Tela. Não precisava de nome. Não precisava de endereço completo. Uma única palavra pronome, e Ana Clara entendeu tudo o que Lúcia não tinha conseguido dizer em 12 anos de café coado toda manhã, de perguntas respondidas com o olhar baixo, de uma lealdade que tinha um limite, e o limite era esse papel. Ela ficou sentada no chão por quanto tempo? Não sabia, mas não chorou. Ela era bibliotecária. A primeira coisa que uma bibliotecária faz quando não entende alguma coisa é buscar a fonte. Renato dormia de costas, um braço jogado para o lado dela, como se nem no sono conseguisse perceber que o lado dela estava vazio fazia um bom tempo. O celular dele ficava na mesinha de cabeceira. Sempre ficou. Ele nunca tinha se preocupado em esconder, porque ele nunca tinha achado que ela fosse olhar. Ana Clara pegou o aparelho com 2 dedos, como se fosse frágil. Ou como se fosse perigoso. As duas coisas ao mesmo tempo. A senha era o aniversário deles. 4, 2, 1, 5. O ano em que casaram. Ela abriu. Começou pelas mensagens. Não precisou procurar muito. O contato estava salvo com um nome sem sobrenome. Simples, quase inocente. Bi. Ela conhecia esse nome. Bianca. Sobrinha de seu Roberto, o sócio de Renato. Uma menina de 26 anos que tinha aparecido numa confraternização de fim de ano 2 anos atrás, de vestido vermelho, que tinha cumprimentado Ana Clara com um aperto de mão firme demais para alguém que estava nervoso. Ana Clara leu 3 conversas. Bastou. Depois foi para as transferências no aplicativo do banco. Renato tinha um segundo aplicativo bancário que ela não conhecia.
Ele estava na terceira página da tela inicial, entre uma calculadora e um conversor de moedas. Ana Clara abriu. A primeira transferência que apareceu era de 8 meses atrás, R$ 15.000. Para uma conta de pessoa jurídica com um nome que ela não reconheceu. BCF Consultoria e Soluções Limitada. Ela foi descendo. 15.000, 12.000, 20.000, 8.000, 15.000 de novo, todo mês. Às vezes, 2 vezes por mês. Ela fechou o aplicativo, abriu-o de e-mails. Havia uma pasta com o nome da empresa. Havia contratos. Havia um documento de 4 páginas com o nome completo de Bianca Carvalho Ferreira no cabeçalho, com um cargo descrito assim, por extenso, como consultora financeira da empresa principal de Renato. Data de início, 18 meses atrás. Ana Clara lembrou onde ela estava há 18 meses atrás. Estava no hospital, ao lado de Renato, depois de uma cirurgia simples no joelho dele. Tinha passado 2 dias dando suporte, levando comida, cuidando da recuperação. Enquanto isso, ele tinha assinado um contrato. Ela recolocou o celular exatamente como estava. Posição, brilho da tela, o ângulo ligeiramente torto que ele sempre deixava. Renato não se mexeu. Continuava respirando fundo, regular, aquela respiração de quem não deve nada a ninguém. Ana Clara foi ao banheiro. Fechou a porta com cuidado. Abriu a torneira da pia no volume certo. Não muito alto para não acordar, não muito baixo para não abafar. E então ela deixou vir. Foi rápido. Foi silencioso. Foi o tipo de choro que não tem som nenhum, só o corpo sacudindo por dentro enquanto ela segurava a borda da pia com as 2 mãos, olhando para o ralo, deixando a água levar o que ela não podia guardar mais. Durou menos de 2 minutos. Ela lavou o rosto, fechou a torneira, se olhou no espelho. E foi ali, com o rosto molhado e os olhos ainda vermelhos, que ela pensou a primeira coisa clara que tinha pensado em horas. Não era raiva. Não era desespero. Era uma pergunta. A empresa está registrada em nome de quem? O banheiro do escritório Renato e Associados ainda cheirava a desinfetante de limão quando Ana Clara saiu. Ela pegou a bolsa, verificou o celular e saiu pela porta lateral sem dizer boa tarde para ninguém. Ela tinha uma reunião em 40 minutos, no 32º andar de um edifício na Avenida Paulista. Com seu Roberto. O elevador tinha espelho nas 4 paredes. Ana Clara olhou para si mesma enquanto subia. Cabelo preso, blusa azul marinho, batom nude. Nada que chamasse atenção. Nada que dissesse: eu sei exatamente o que você escondeu. A recepcionista sorriu quando ela entrou. Ana Clara Mendes, certo? Seu Roberto já está te esperando. Que gentileza. Ela devolveu o sorriso. Obrigada. O escritório cheirava a couro caro e café velho. Seu Roberto levantou da cadeira quando ela entrou, 60 e poucos anos, terno cinza, aquele sorriso de quem vende coisas que não existem. Ana Clara, que prazer. Há quanto tempo? Muito tempo mesmo. Ela apertou a mão dele, a palma era seca. O senhor continua com aquela energia. Ah, a gente tenta. Ele fez gesto para a cadeira do outro lado da mesa. Senta, senta. Quer café? Adoraria. Enquanto ele ligava para a recepcionista pedir café, Ana Clara olhou a mesa sem parecer que estava olhando. Havia 3 pastas empilhadas no canto esquerdo. Um bloco de notas com alguns números anotados à mão. Um porta-retratos com a foto da esposa, Dona Teresa, numa praia que parecia Búzios. Como está Dona Teresa? Ana Clara perguntou, ainda olhando para o porta-retratos com expressão de saudade genuína. Ah, bem, bem. A pressão deu um susto no mês passado, mas já estabilizou. Ela manda lembrança. Que alívio. Ana Clara colocou a bolsa no colo, com a alça virada para a mesa. Dá um beijo nela da minha parte. Faz séculos que não nos vemos. A conversa fluiu por 20 minutos assim. Leve, vazia. O tipo de conversa que não deixa rastro. Seu Roberto falou da fazenda, do mercado de soja, das viagens que pretendia fazer. Ana Clara ouviu, perguntou, concordou, e foi abrindo, muito devagar, o zíper da bolsa. Sabe, Roberto, ela disse, colocando a bolsa um pouco mais próxima da borda da mesa enquanto fingia procurar algo dentro. Eu vim até aqui porque queria conversar sobre a sociedade.
Renato tem me falado muito pouco sobre como as coisas estão caminhando, e eu fico curiosa, sabe como é? Seu Roberto entrelaçou os dedos na mesa. Claro, claro, transparência é tudo. O celular dentro da bolsa estava com a câmera aberta. Ana Clara tinha ensaiado o ângulo 3 vezes no banheiro antes de entrar. Desculpa. Ela fingiu perder o equilíbrio ao pegar a pasta que tinha trazido. A pasta caiu. As folhas se espalharam parcialmente pela mesa, não sobre os documentos dele, apenas perto o suficiente para criar confusão. Que desastre, meu Deus! Ela se abaixou, juntando as folhas com uma mão. Com a outra, ela inclinava a bolsa. Seu Roberto se levantou para ajudar, recolhendo alguns papéis dela. Nesse momento, os documentos sobre a mesa de Roberto ficaram completamente expostos, e a câmera do celular dentro da bolsa fotografou tudo. 3 vezes, com o som desativado. Pronto, sem problema nenhum. Seu Roberto riu, empilhando as folhas dela com cuidado. Acontece com todo mundo. Fico tão envergonhada. Ana Clara riu também, levantando, recolocando a pasta sob o braço. Obrigada, Roberto. Você é sempre muito gentil. Eles ficaram mais 5 minutos conversando sobre nada. Ela se despediu, apertou a mão dele de novo, disse para dar lembranças a Dona Teresa. O elevador demorou 45 segundos para chegar. Foram os 45 segundos mais longos. Quando as portas se fecharam, Ana Clara respirou fundo, abriu a bolsa, pegou o celular. As fotos estavam lá. Ela abriu a primeira. A mesa de Roberto, levemente inclinada, mas legível. Abriu a segunda. Melhor ângulo. Ela foi dando zoom, com 2 dedos, devagar, até encontrar o que estava procurando. Era um contrato. 6 páginas. Ela conseguia ver a primeira e parte da segunda. No rodapé da primeira página, havia 2 assinaturas. Renato Almada Costa e Bianca Ferreira dos Santos. Não como consultora, não como funcionária. O título acima da assinatura dela era claro como água. Sócia. Participação de 30%. O elevador parou no térreo. As portas abriram para o saguão de mármore cinza. Ana Clara não se mexeu por 2 segundos. Depois saiu devagar, passou pela catraca, empurrou a porta de vidro e entrou no calor da Paulista. Ela parou na calçada. Abriu o aplicativo de e-mail, anexou as 3 fotos. Digitou o endereço do Dr. Henrique. No campo de assunto, escreveu urgente. No corpo do e-mail, escreveu apenas uma frase. Agora temos tudo para o divórcio e para a ação criminal. Ela apertou enviar, guardou o celular e começou a andar. A estrada para a chácara tinha 240 quilômetros de asfalto velho e 2 trechos de terra. Ana Clara fez o caminho sozinha, com o carro cheio de caixas de livros e uma garrafa térmica de café. Renato nem perguntou quantos dias. Vai descansar, meu amor. Você tá precisando. Ele disse isso sem tirar os olhos do celular. Ana Clara pegou a chave do gancho na cozinha, saiu pela garagem e não olhou para trás. A chácara ficava no sul do estado, perto de Capão Bonito. Não era neve de verdade, era geada, fina, que cobria o capim de branco toda manhã e sumia antes do meio-dia. Mas a temperatura caía a 4 graus à noite, e o silêncio era do tipo que pesa. Ana Clara chegou com o sol ainda alto. Abriu as janelas, deixou o ar frio entrar, acendeu a lareira com madeira que já estava cortada no alpendre. O cheiro de eucalipto queimando tomou conta da sala. Ela colocou a garrafa em cima da mesa. Abriu o caderno novo que tinha comprado na BR, numa loja de conveniência que cheirava a café ruim e frituras. Tirou a caneta do bolso do casaco. Ficou olhando para a página em branco por quase 1 minuto. Depois começou a escrever. Na parte de cima da página, ela escreveu: o que eu sei. Debaixo disso, Bianca. 23 anos, sobrinha do Roberto. Apartamento em Moema, Rua Canário, eu sei o número de cor. Encontros às terças e quintas. 6 meses, talvez mais. Ela escreveu devagar, letra por letra, como se datilografasse. Virou a página. O que eu suspeito. Dinheiro da firma redirecionado. Conta que não reconheço. Roberto sabe. Ou suspeita pelo menos. Os documentos com o nome dela têm algum erro proposital, porque Renato é descuidado quando se sente seguro. Ela parou. Bebeu um gole de café.
Do lado de fora, uma garça voou baixo sobre o pasto. Ela acompanhou o movimento com os olhos até a ave sumir atrás dos eucaliptos. Virou mais uma página. O que ainda preciso provar? Ela ficou em silêncio por um tempo. O fogo estralava. Precisava do extrato bancário completo dos últimos 3 anos. Precisava de um laudo sobre os documentos da firma. Precisava saber se o apartamento estava no nome dele, no nome dela, ou numa empresa de fachada. Precisava descobrir se Lúcia sabia, e há quanto tempo. Lúcia. Ana Clara escreveu o nome em letras maiúsculas e ficou olhando para ele. 12 anos de casa. 12 anos arrumando a cama deles, lavando as camisas dele, servindo o café que ele tomava em silêncio toda manhã antes de sair. Lúcia tinha pedido 8 meses de licença sem explicar. E Renato, que reclamava quando a diarista esquecia de passar o corredor, não disse nada. Ana Clara circulou o nome com a caneta. Depois escreveu do lado. Ela sabe. Naquela noite, ela dormiu 10 horas seguidas, sem sonhar. Sem acordar no meio da madrugada para verificar o celular dele. Pela primeira vez em semanas, o corpo descansou de verdade. Na manhã seguinte, ela acordou com o cheiro de geada pela janela entreaberta e fez café na chapa de ferro do fogão a lenha. O café ficou forte demais, quase amargo, mas ela tomou até o fim. Pegou o caderno, abriu na última página que tinha escrito. Leu tudo 3 vezes, e aí entendeu. Não era raiva o que ela sentia. Não era desespero. Era a mesma sensação de quando ela pegava um livro com a espinha torta na biblioteca e precisava decidir, restaura ou descarta. Ela não ia agir por impulso, e impulso era de quem não sabia esperar. E Ana Clara tinha passado a vida inteira esperando o momento certo para cada coisa, o momento certo para estudar, para trabalhar, para construir. Ela sabia esperar melhor do que qualquer pessoa que ela conhecia. Ela fechou o caderno, colocou dentro da mala, embaixo de 2 suéteres dobrados. No terceiro dia, ela embalou os livros, apagou a lareira, fechou as janelas. Antes de sair, varreu a cozinha. Lavou a garrafa térmica, deixou a chave no gancho. O carro saiu pela estrada de terra levantando poeira fina. De volta à cidade, ela parou num posto, abasteceu, comprou uma água. Ficou no estacionamento por alguns minutos com o motor ligado e o ar-condicionado desligado. Tirou o celular da bolsa. Abriu o navegador. Digitou. Fernanda Castelo, advogada, família São Paulo. O primeiro resultado tinha uma foto. Mulher de uns 50 anos, cabelo preto curto, expressão que não sorria. Abaixo do nome, uma linha em itálico que dizia 22 anos de experiência em direito de família e sucessões. Nos comentários do perfil, alguém tinha escrito, ela não perde. Ana Clara clicou no número do escritório. Ouviu o telefone chamar uma vez, 2. Castelo Advocacia, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de marcar uma consulta com a doutora Fernanda. Ela fez uma pausa. Para a semana que vem. Se possível, é urgente. A lareira estava acesa desde as 6 da tarde. Ana Clara não tinha frio. Mas precisava da luz. Aquela luz alaranjada, tremida, que faz a escuridão parecer menos definitiva. Ela estava sentada no tapete bege, encostada no sofá, com o diário no colo. Um caderno de capa preta, sem nome na frente, que ela tinha comprado numa papelaria de bairro 8 meses atrás com dinheiro em espécie. Ela virou para a primeira entrada. A letra estava torta. A caneta tinha tremido. Ela não tremeu mais. Passou as páginas devagar. Cada data, cada nome, cada número que ela tinha copiado à mão antes de apagar os rastros do computador. Ela conhecia aquelas páginas de cor, mas releu mesmo assim como quem revisa um mapa antes de entrar numa floresta fechada. Amanhã era o jantar. O telefone vibrou na mesa de centro. Uma mensagem de doutora Fernanda. Confirmado. Amanhã, 20 horas. Estarei lá. Ana Clara respondeu com um único ponto final e pousou o celular de bruços. Do lado de fora, a noite estava quieta, do jeito que só o interior de São Paulo consegue ser. Nenhum carro, nenhum cachorro. Só o crepitar da lenha e o cheiro de eucalipto que entrava pela fresta da janela mal vedada. Ela estava relendo a entrada de março, quando ouviu a batida na porta dos fundos. 3 pancadas. Suaves, o combinado. Ana Clara levantou devagar, pousou o caderno aberto na almofada do sofá e foi até a cozinha.
Acendeu a luz debaixo do armário, aquela que ilumina o balcão sem iluminar o resto, e abriu a porta. Lúcia estava lá, de cachecol cinza e casaco escuro, com uma bolsa pequena pendurada no ombro e os olhos que já chegaram úmidos. Ela estava mais magra. O rosto tinha alguma coisa diferente, não cansaço, exatamente. Era outra coisa. Era peso. Entra, Ana Clara, disse baixinho. Lúcia entrou, ficou parada perto da pia, sem se sentar. Dona Ana, senta, Lúcia. Eu fico assim mesmo. Ana Clara colocou a chaleira no fogo. Não perguntou se ela queria chá. Só fez. Por um momento, nenhuma das duas falou. O gás da chaleira chiava. Lúcia tirou o cachecol e enrolou na mão, como se precisasse ter alguma coisa para segurar. Eu não saí por escolha, Lúcia disse. Você precisa saber isso primeiro. Eu sei, momos, não sabe tudo. Ana Clara virou para ela. Esperou. Ele me chamou no escritório dele, aqui na fazenda. Em julho do ano passado. Disse que eu estava vendo coisas que não devia ver, ouvindo conversa que não era minha. A voz de Lúcia não tremia, mas as mãos, sim. Disse que se eu ficasse por aqui, ia ficar complicado para mim, que ele podia provar que eu tinha pegado dinheiro da casa, que tinha câmera. Ela parou. Não tinha câmera nenhuma, dona Ana, mas eu não ia poder provar isso. Ana Clara serviu o chá, pousou a xícara na frente de Lúcia. Que coisa você tinha visto? Lúcia olhou para a xícara. Não pegou. Ela esteve aqui, 3 vezes, quando você estava na biblioteca. Ela respirou fundo. A moça nova, Bianca. O nome pousou no ar da cozinha como uma pedra no fundo de um poço. Ana Clara já sabia. Mas ouvir de Lúcia tinha um peso diferente. Era diferente quando alguém que esteve lá diz em voz alta. E você foi embora para me proteger ou para se proteger? A pergunta saiu sem crueldade. Era uma pergunta real. Lúcia ergueu os olhos. As duas coisas. Ela engoliu seco. Eu tenho vergonha de dizer assim, mas é verdade. Eu tive medo dele. Eu nunca tive medo de ninguém assim. Mas ele olhou para mim naquele dia como se eu não fosse nada. Ana Clara assentiu. Você não precisava ter ficado. Eu devia ter te contado antes de ir. Sim, mas você foi embora grávida, com medo, sem ter para onde ir direito. Ana Clara pousou a mão na mesa, perto de Lúcia sem tocar. Eu não vou te culpar por isso. Lúcia fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tirou da bolsa pequena um pendrive cinza, simples, sem marca visível, e colocou na mesa. Eu gravei tudo, dona Ana, cada conversa que ele teve naquela casa. A voz dela saiu firme, como quem guardou aquelas palavras por meses. Eu precisava de uma prova, caso ele viesse me culpar por alguma coisa. Ana Clara olhou para o pendrive, não para Lúcia, para o pendrive. Um objeto pequeno, menor que o dedo mindinho, com o tamanho de uma vida inteira que alguém tentou esconder. Ela estendeu a mão e pegou. 4 meses. 120 dias de sorrisos calculados, de amor, na boca, como se a palavra não tivesse gosto de cinza. Ana Clara tinha ficado boa nisso, assustadoramente boa. Naquela sexta-feira, ela preparou frango com alecrim e batatas ao forno. A casa cheirava bem, como sempre cheirou. A mesa estava posta, velas acesas, o vinho que Renato gostava na garrafa que Renato escolheu. Ela tinha passado a tarde na cozinha de propósito. Não por amor, mas porque cozinhar dava a ela uma razão para não olhar para o marido por horas seguidas. Era mais seguro assim. Ficou perfeito, Renato disse, mastigando devagar, satisfeito. Igual ao que Lúcia fazia. Ana Clara sorriu. Eu aprendo rápido. Ele nem notou o que ela quis dizer. Nunca notava. Naquele mesmo mês, Ana Clara tinha aberto uma conta bancária, sozinha, num banco diferente do que eles usavam juntos. Numa agência no centro da cidade, num dia que disse para Renato que ia à consulta com a dermatologista. O dinheiro que ela transferiu para lá não era dele, nunca foi. Era a herança da mãe, 240 mil reais que Dona Eunice tinha deixado para a filha antes de morrer, e que Renato nunca se preocupou em registrar em nome conjunto porque, no fundo, sempre achou que o dinheiro da sogra era pequeno demais para merecer atenção. Engano, ela também tinha contratado o detetive. Um homem de 50 e tantos anos, cabelo grisalho, olhos de quem já viu muita coisa e parou de se surpreender.
Ele se chamava Maurício e a atendeu numa sala simples, com cheiro de café velho e pasta de papel. A senhora quer provas documentais? Ele perguntou sem cerimônia. Eu quero tudo, ela respondeu. Fotos, datas, endereços, extratos, se conseguir. Maurício olhou para ela por um segundo mais longo do que o necessário. A senhora parece muito calma para alguém nessa situação. Estou, Ana Clara disse. Isso é um problema? Não. Ele abriu o caderno. É incomum, mas não é um problema. Ela pagou a primeira parcela em dinheiro. Saiu sem olhar para trás. O jantar com seu Roberto e Dona Cláudia aconteceu numa quinta-feira, num restaurante italiano no centro. Ana Clara vestiu o vestido azul que todos gostavam, colocou o brinco de pérola, deu risada nas horas certas. Dona Cláudia falou sobre a neta, seu Roberto falou sobre a safra, Renato falou sobre a expansão do negócio, Ana Clara falou sobre um livro. Estou relendo um clássico, ela disse com leveza. É sobre um homem que pensa que construiu tudo sozinho. No fim, descobre que nada era bem como ele imaginava. Dona Cláudia achou interessante. Seu Roberto mudou de assunto. Renato não prestou atenção. As gravações começaram por acaso. Ana Clara tinha comprado um celular simples, de linha pré-paga, e o deixava estrategicamente na estante, na cozinha, no bolso de um casaco pendurado perto da porta do quintal. Ela aprendeu sozinha como ativar a gravação por voz de longa duração. Levou menos de 1 hora na internet. Na noite de uma terça-feira fria, ela estava deitada no quarto com o abajur apagado quando ouviu Renato sair da cama. Os passos dele desceram a escada. A porta dos fundos rangeu. Aquele rangido fino que ele nunca mandou consertar porque achava que não importava. Importava. Ana Clara esperou. Do quintal veio a voz dele, baixa mas clara no silêncio da madrugada. O celular pré-pago estava no casaco, pendurado atrás da porta dos fundos, a menos de 2 metros de onde ele parou. Ela não precisava ouvir pela janela. Ela ouvia pelo gravador, no dia seguinte, com um fone de ouvido, sozinha na biblioteca durante o horário de almoço. A voz de Renato era tranquila, quase feliz. Não fica assim, amor. Semana que vem, eu vou lá. Uma pausa. Não precisa se preocupar com ela. Outra pausa, mais longa. Deixa eu te explicar uma coisa. Ana Clara não vai descobrir nada. A voz dele saiu com aquela leveza de quem tem certeza absoluta. Ela é inteligente para livros, mas burra para a vida real. Ana Clara tirou o fone de ouvido. O barulho do ar-condicionado da biblioteca preencheu a sala. Alguém tossiu no corredor. Alguém empurrou uma cadeira. Ela ficou olhando para a parede durante 45 segundos. Depois, abriu o bloco de notas. Escreveu a data. Escreveu o horário exato da gravação. Escreveu o número de minutos e segundos onde a frase aparecia. Fecha o caderno. Guardou no fundo da bolsa, atrás do pendrive cinza que Lúcia tinha colocado na mesa dias antes. E voltou ao trabalho. A chácara acordou antes dela. O pássaro que vivia no cedro do quintal já cantava quando Ana Clara abriu os olhos. Ela ficou deitada por um momento, olhando para o teto de madeira. O quarto cheirava a lenha fria e a eucalipto que ela havia colocado num pote de barro na semana anterior. Eram 6h23 da manhã. O dia do jantar. Ela se levantou devagar, como quem acorda num domingo comum. Colocou as pantufas, foi até a janela. Lá fora, a névoa da manhã ainda pousava sobre as árvores, e as folhas do ipê tinham aquele brilho úmido de madrugada que ainda não terminou de ir embora. Na cozinha, ela colocou água para ferver. Mediu o café com a colher de pau que pertenceu à mãe dela. 2 colheres rasas. O aroma subiu devagar, denso, como uma promessa cumprida. Enquanto esperava, foi até a janela lateral. Daqui via o portão de ferro, a estrada de terra vermelha e, mais além, as copas das árvores do vizinho. Tudo quieto. Tudo exatamente no lugar. Ela pensou no rosto de Renato quando o telefone tocasse. Pensou nisso como quem pensa numa equação já resolvida. Serviu o café. Sentou na cadeira de palha que ranger levemente sob seu peso. Bebeu em silêncio, olhando as folhas lá fora. Às 7h15, ela pegou o celular e ligou. Doutora Fernanda, bom dia. Ana Clara? A voz da advogada era firme, direta, de quem já estava acordada há tempo.
Tudo certo por aqui. Os documentos foram protocolados ontem às 17h40. Recebi a confirmação às 22h. O divórcio em andamento. O processo está aberto. Os bens foram arrolados. O bloqueio cautelar foi solicitado. Se ele tentar mover qualquer coisa nas próximas 48 horas, vai bater numa parede. Ana Clara colocou a xícara sobre a mesa com cuidado. E a denúncia criminal? Registrada: desvio de bens conjugais, sonegação e uso de documentos falsos. 3 frentes. Eu tenho cópia de cada protocolo aqui na minha mão. Uma pausa curta. Ana Clara, você está bem? Estou ótima. Isso me preocupa um pouco. Doutora Fernanda soltou um meio sorriso que dava para sentir pela voz. Você tem certeza que quer fazer desse jeito? O jantar, as câmeras, o ao vivo? Tenho. Porque do ponto de vista legal, já está feito. Você não precisa disso para ganhar. Eu sei. Ana Clara olhou pela janela. Uma garça branca pousou no galho mais alto do cedro, ficou 2 segundos e foi embora. Mas ele passou 8 meses usando o nome do nosso casamento como se fosse um escudo. Cada sorriso que ele deu para a câmera, cada publicação com a frase minha esposa, cada almoço com os sócios onde me apresentou como parte da história de sucesso dele. Ela respirou fundo. Hoje ele vai receber tudo de volta. Na frente das mesmas pessoas, silêncio do outro lado. Então nos vemos às 20h no restaurante, disse doutora Fernanda. Às 20h. Ana Clara desligou, colocou o telefone na mesa de cabeça para baixo. Ficou um momento assim, com as mãos abertas sobre os joelhos. Depois levantou. Lavou a xícara. Secou com um pano de prato xadrez vermelho e branco. Pendurou o pano de volta no gancho. Varreu as migalhas que não existiam da bancada. Tudo no lugar. Às 9h, ela abriu o armário do quarto. As roupas estavam organizadas por cor, como sempre. No fundo, num cabide separado dos outros, o plástico transparente do saquinho da lavanderia. Ela abriu o zíper devagar. O vestido era vermelho. Vermelho de verdade, não vinho, não bordo. Vermelho. Com decote simples e manga longa fina. Ela o tinha comprado 6 semanas atrás, sozinha, numa loja de Campinas, sem tirar foto, sem mandar mensagem para ninguém. Lembrou do dia em que Renato olhou para uma mulher de vestido vermelho, numa festa e disse, baixinho, para ela. Vestido assim não é para qualquer uma, né? Tem que ter coragem. E ela tinha perguntado, coragem para quê? E ele tinha dado de ombros como quem já perdeu o interesse no assunto. Ela tirou o vestido do cabide, passou as mãos no tecido. Sentiu o peso leve e firme dele entre os dedos. Vestiu. Foi até o espelho do banheiro. A luz da manhã entrava pela janela alta e caía exatamente sobre ela. Ficou olhando. Não para o vestido, não para o cabelo, para os olhos. Os mesmos olhos que, 8 meses atrás, tinham lido aquela mensagem na tela e não conseguido respirar por quase 1 minuto inteiro. Esses mesmos olhos agora estavam calmos, quietos, completamente acordados. Ela pensou, era exatamente para mim. E então o celular vibrou na bancada. Uma mensagem de Lúcia. 3 palavras apenas. Estou pronta. Pode contar. O relatório tinha 87 páginas. Ana Clara sabia disso porque tinha contado 2 vezes. Eram 8h20 da noite. A biblioteca já estava fechada há quase 1 hora. As luzes do corredor principal tinham sido apagadas, mas a sala de arquivos ainda brilhava com aquela lâmpada velha que piscava levemente a cada 15 minutos. Ana Clara conhecia o ritmo de cor. O detetive tinha deixado o envelope sobre a mesa às 6 em ponto, sem cerimônia. Bernardo Vasconcelos. 50 e poucos anos. Paletó bege. Aperto de mão firme. Ele tinha colocado o envelope ali, tinha dito apenas: está tudo dentro. E tinha saído antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa. Ela tinha esperado Dona Cida fechar o portão. Tinha esperado o barulho do ônibus na esquina sumir ao longe. Só então tinha aberto. A primeira foto era do apartamento. Fachada de prédio em Moema, alto, vidros espelhados. Embaixo da imagem, uma legenda escrita à mão com letra miúda. Rua Cubatão, Bloco B, apartamento 82.
Contrato iniciado há 17 meses. 17 meses. Ana Clara ficou olhando para esse número por um tempo. Depois pegou um lápis, o mesmo lápis que usava para catalogar fichas de acervo, e escreveu no canto do papel: 17. Depois riscou. Não era uma ficha, era uma prova. Ela virou a página. Havia fotos de Bianca entrando no prédio. Fotos de Bianca saindo. Fotos de Renato estacionando o carro cinza na vaga do subsolo. A placa completamente visível, sem nenhuma dúvida. Havia printados de registros bancários com o logo do escritório. Transferências mensais de valor exato. Sempre no mesmo dia. Sempre da mesma conta empresarial. O detetive tinha anexado uma nota explicando o que aquilo significava em linguagem simples, como se soubesse que Ana Clara não era advogada. Uso de recursos da pessoa jurídica para fins particulares pode configurar apropriação indébita societária. Ana Clara sublinhou essa frase, depois a sublinhou de novo. Ela criou um sistema, pegou os clipes coloridos que ficavam na gaveta da mesa, vermelho para documentos financeiros, azul para fotos e registros visuais, verde para anotações do detetive. Foi separando, foi numerando. Cada folha recebia um número escrito no canto superior direito, em lápis, com a mesma caligrafia regular que ela usava quando classificava doações de livros velhos. Evidência 1, Evidência 2, Evidência 3. O cheiro de papel velho e de madeira úmida envolvia tudo. Era o cheiro de sempre, daquela sala. Ela respirou fundo e continuou. Quando chegou à página 48, encontrou algo que o detetive não tinha destacado, mas que ela reconheceu imediatamente. Era um extrato. E no campo de observação de uma das transferências, alguém, provavelmente Renato, provavelmente com pressa, tinha digitado apenas 2 letras, BF, Bianca Ferreira. Ele tinha colocado as iniciais dela num extrato empresarial. Ana Clara fechou os olhos por 3 segundos, abriu, colocou um clipe vermelho nessa página, escreveu no caderno. Evidência 23, descuido grave. Possível negligência intencional por excesso de confiança. Excesso de confiança. Ela conhecia bem esse estado. Tinha vivido nele por anos, acreditando que a vida que tinha era a vida que existia. Agora estava do outro lado. Eram quase 10 da noite, quando ela terminou de organizar tudo. Colocou o relatório dentro de uma pasta dura, azul escura, sem identificação na capa. Escreveu apenas um número na lombada, com fita adesiva e caneta permanente. 10. O 10º volume da coleção que ninguém além dela sabia que existia. Guardou a pasta na bolsa, apagou a luz. Saiu pela porta dos fundos, que dava para a rua lateral, mais silenciosa do que a entrada principal. A noite cheirava a terra molhada. Tinha chovido antes, e as pedras do calçamento ainda estavam escuras. Os postes jogavam luz amarela em poças pequenas. Ana Clara caminhou devagar, não havia pressa. Foi na esquina da rua Marechal com a avenida que ela viu. Uma jovem, alta, cabelo escuro, preso de lado, bolsa de couro bege no ombro, caminhando em sentido contrário, olhando o celular. Os 2 passos que restavam entre elas foram os mais longos da noite. Bianca ergueu os olhos do celular um segundo antes de cruzar. Viu Ana Clara, parou, não de verdade, não os pés, mas o corpo inteiro deu um travamento invisível, daquele tipo que acontece quando o instinto chega antes do pensamento. As 2 ficaram paradas, menos de 1 segundo, talvez 2. Bianca desviou o olhar primeiro, abaixou a cabeça, acelerou o passo, passou reto. Ana Clara não se virou. Ficou parada no mesmo lugar por um momento, ouvindo o barulho dos saltos de Bianca, se afastando no calçamento molhado. E então entendeu. Bianca sabia quem ela era, e tinha medo. Ana Clara olhou para a bolsa no próprio ombro. Para a pasta azul escura dentro dela. Para o 10º volume de tudo que Renato tinha achado que ninguém jamais encontraria. Sorriu. Não para Bianca, que já tinha virado a esquina. Sorriu para si mesma e caminhou de volta para casa. A casa cheirava a alecrim e limão. Ana Clara tinha passado a tarde inteira cozinhando. Não porque precisasse, o buffet cuidava do resto, mas porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Precisava de um cheiro que fosse dela. Que fosse normal. Às 6 da tarde, Renato chegou. Ela ouviu o carro na garagem. Ouviu a porta. Ouviu ele antes de vê-lo. Ana! Ele chamou, a voz larga, animada, como se o mundo inteiro fosse dele. Amor, onde você está?
Na sala, ela respondeu. Ele entrou com um buquê enorme, rosas brancas e estefanotes embalados num papel pardo com uma fita de cetim cor de cobre. Ana Clara reconheceu o papel imediatamente. Era da floricultura da rua Domingos Lopes, em Moema. Ela tinha passado na frente 15 dias antes, quando foi tirar fotocópia do 12º documento na gráfica da esquina. Feliz aniversário, meu amor, ele disse, sorrindo do jeito que sorria quando queria parecer sincero. Ela pegou as flores, cheirou, sorriu. Ia ficaram lindas, disse ela, não era mentira. As flores eram lindas. Bianca tinha bom gosto. Ana Clara separou o buquê num vaso de cristal que a mãe dela tinha dado de presente de casamento há exatamente 14 anos. Os convidados começaram a chegar às 7h30. Primeiro, as amigas da biblioteca, Fernanda, Cida e a nova catalogadora, Patrícia, que ainda estava tímida. Depois os colegas de Renato, 2 deles com as esposas. Depois seu Roberto e Dona Cláudia, que chegaram juntos num carro prata. Ele com o paletó de sempre, ela com um vestido azul que Ana Clara nunca tinha visto. Ana, você está deslumbrante, disse Dona Cláudia, segurando os 2 ombros dela e olhando como se fosse fotografia. Obrigada, Cláudia. Ana Clara respondeu. Estou muito feliz que vocês vieram. Seu Roberto cumprimentou Renato com um abraço longo. Os 2 riram de alguma coisa que Ana Clara não ouviu. Às 8h menos 20, chegou o último convidado. Ele veio de terno escuro, gravata vinho, cabelos grisalhos cortados retos. Tocou a campainha com calma. Quando Ana Clara abriu a porta, ele só disse: Boa noite. Boa noite, Marcos. Ela disse. Entre, por favor, todo mundo já está aqui. Ela o apresentou para a mesa como Marcos Vinícius, um amigo da época da faculdade em Franca. Renato deu a mão para ele com um sorriso solto. Qualquer amigo da Ana é bem-vindo, disse Renato. Obrigado, Marcos respondeu. Casa linda? Ele sentou no canto da mesa, perto da janela, pediu água com gás. Não tocou mais em nada. Às 8h40, Renato levantou a taça. A mesa ficou em silêncio. Ana Clara podia ouvir o som da chuva fina lá fora batendo no toldo da varanda. 14 anos, ele começou. 14 anos, ao lado da mulher mais incrível que eu já conheci. Ele olhou para ela. Ana, você é a razão de tudo que eu construí. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é por causa de você. Alguém à mesa disse, baixinho. Fernanda sorriu. Ana Clara sorriu também. Eu te amo, ele disse. Eu sei, ela respondeu. A mesa bateu palmas. Alguém levantou o celular. Ana Clara se lembrou de pedir no início da noite, com a voz mais leve que tinha. Filma tudo. Tá. Quero guardar cada momento. Tinha pedido para todo mundo. Fernanda estava filmando desde as 8. Cida tinha deixado o celular apoiado no porta-retrato, transmitindo ao vivo. Patrícia filmava de pé, perto da cristaleira. Renato riu, falou mais, brindou de novo. Às 21h47, o celular dele vibrou na mesa. Ele olhou para a tela, reflexo automático, sem pensar, e parou. Franziu a testa. O número na tela era de um chip pré-pago que ele tinha dado de presente 8 meses atrás, numa tarde de março, para uma mulher que ele tinha mandado embora discretamente e achado que jamais voltaria. Era Lúcia. A chácara no inverno cheirava a madeira úmida e cinzas velhas. Ana Clara entrou sem acender todas as luzes, só a da cozinha e a da sala. O suficiente. Ela não estava ali para se sentir em casa. Estava ali para trabalhar. Colocou a bolsa na mesa de centro, abriu o laptop, ajustou a câmera. Testou o ângulo. Queria aparecer inteira, não só o rosto. Queria que as pessoas vissem as mãos. Queria que vissem os papéis. A lareira ela acendeu porque a noite estava fria e porque o fogo fazia barulho. Um barulho constante, vivo, que enchia o silêncio. Ela sentou, respirou fundo uma vez e apertou gravar. Meu nome é Ana Clara Mendonça Ferreira. Tenho 38 anos. Sou casada há 11 anos com Renato Ferreira, empresário, proprietário da Fazenda São Benedito e sócio da RF Consultoria Limitada, com sede na capital. A voz saiu firme. Ela tinha praticado. Não ensaiado, praticado. A diferença.
Ensaiar é tentar parecer natural. Praticar é aprender a não travar. O que vou mostrar agora não é uma acusação. São fatos, documentos, com data, com assinatura, com número de registro. Começo pelo mais simples, ela pegou a primeira pasta. Este é o contrato de locação de um apartamento em Moema, no bairro de Moema, em São Paulo. Locatário, Renato Augusto Ferreira. Data de início, fevereiro do ano passado. Valor mensal, R$ 5.800, debitado de uma conta corrente que não é a conta conjunta do casal. Ela virou o documento para a câmera. Devagar, deixou o número da conta aparecer. Esta conta foi aberta em março do ano retrasado. Eu não sabia da existência dela até 4 meses atrás, quando encontrei o extrato dentro do bolso de um paletó que ia mandar para essa tinturaria. Ela não disse que chorou quando viu o extrato. Não era relevante. O que importava era o número. Ela continuou. Pasta por pasta, print por print. Captura de tela após captura de tela. Mostrou os extratos. Mostrou as transferências em valores quebrados. Valores que nunca caem na memória. Nunca chamam atenção. 1.200 aqui. 850 ali. 300 numa sexta à noite. Mostrou o contrato de prestação de serviços entre a RF Consultoria e uma empresa fantasma registrada no nome da mãe de Bianca, que não trabalhava, que nunca tinha trabalhado, que morava num sítio a 100 quilômetros da capital. Esta empresa emitiu notas fiscais num total de R$ 237 mil nos últimos 18 meses. Não existe nenhuma evidência de que qualquer serviço foi de fato prestado. O fogo estralou atrás dela. Ela não piscou. Mostrou a foto do apartamento de Moema, tirada por ela mesma, num sábado em que Renato tinha ido a uma reunião com fornecedores. Mostrou a foto da janela iluminada. Mostrou a foto do interfone com o nome dele, escrito à mão, num papel colado com fita adesiva. Agora, as mensagens. Ela tinha hesitado nessa parte. Não por vergonha, por estratégia. O advogado tinha dito: mensagens obtidas de forma irregular podem ser contestadas. Mas estas não tinham sido obtidas de forma irregular. Tinham chegado para ela, alguém tinha mandado. Ela não disse quem. Estas mensagens foram recebidas por mim em agosto. São conversas entre meu marido e Bianca, sobrinha de seu Roberto, sócio dele. Não vou ler o conteúdo todo. Vou mostrar as datas e o padrão. Ela mostrou o padrão, 18 meses de padrão. O vídeo durou 42 minutos. Quando terminou, ela ficou olhando para a tela por um momento. O cursor piscava sobre o botão de salvar. Ela salvou no computador. Salvou no pendrive. Enviou para um e-mail criado 3 semanas atrás, num nome que não era o dela, num servidor fora do país. 3 lugares. 3 cópias. 3 chaves. Fechou o laptop. O fogo estava baixando. A sala tinha esfriado um pouco sem que ela percebesse. Ela estava com fome. Tinha esquecido de comer desde o almoço. Estava procurando o número de uma pizzaria quando o celular vibrou. Número desconhecido. 011, depois 10 dígitos que ela não reconhecia. Ela atendeu. Não era uma ligação, era uma mensagem de texto. Dona Ana. Cuidado, ele descobriu que a senhora foi ao escritório do seu Roberto. Ele está desconfiado. Ana Clara leu uma vez. Leu 2 vezes. Olhou para a janela escura. Do lado de fora, só o mato e o vento. Ela não sabia quem tinha mandado aquela mensagem. Mas alguém sabia onde ela estava. Alguém estava prestando atenção, não nela, no Renato. Alguém que o conhecia de perto, alguém que ele tinha mandado embora e achado que jamais voltaria. O jantar tinha um cheiro de cera de vela e de assado que Ana Clara havia encomendado de propósito. Um pernil que Renato adorava desde o começo do casamento. Ela queria que ele se sentisse em casa. Queria que ele não pensasse em fugir. A mesa estava linda. 12 convidados, 2 câmeras discretas nos cantos do salão, o celular da Fernanda, prima de Ana Clara, posicionado em pé contra o centro de mesa de cristal, transmitindo ao vivo sem que ninguém percebesse, a não ser quem precisava perceber. Seu Roberto fazia uma piada sobre o tempo, os outros riam. Renato ria junto, a mão espalmada na toalha bordada, o copo de vinho quase na boca. Foi quando o celular dele vibrou. Ele olhou para a tela e o riso morreu. Não de uma vez. Foi lento, como quando uma vela apaga com um sopro úmido, não na chama, mas na base. 1 segundo, ele disse, e a voz saiu fina demais para a ocasião. Ele se levantou.
Puxou a cadeira devagar, como se o barulho pudesse atrair atenção. Foi para o corredor. Ana Clara não se moveu. Ficou com as mãos cruzadas sobre o colo, olhando para o centro da mesa, a arranjo de gérberas laranjas que ela tinha escolhido ela mesma, 3 dias antes, na floricultura perto da biblioteca, gérberas laranja. A cor que Renato dizia que era cafona. Ela as comprou por isso. Ao seu lado, o Dr. Heitor Salles, seu advogado, convocado como amigo de faculdade do primo, dobrou o guardanapo de linho com calma. Olhou para ela. Ela fez um sinal com o queixo, quase invisível. Ele colocou a mão dentro do paletó e palpou algo ali dentro. Do outro lado da mesa, Dona Cláudia, esposa do seu Roberto, mulher de 60 e poucos anos com cabelo sempre muito bem arrumado, parou de falar no meio de uma frase. Estava olhando para Ana Clara, não com curiosidade, com algo mais pesado. "Está tudo bem, Ana?" ela perguntou baixinho. "Está ótimo." Ana Clara respondeu e sorriu. "Come mais, Cláudia. O pernil esfria rápido." Dona Cláudia não comeu. Ficou com o garfo parado no ar, olhando para o corredor onde Renato tinha desaparecido. O primo de Ana Clara tentou retomar a conversa sobre a fazenda. Ninguém prestou muita atenção. O silêncio foi chegando devagar, como fumaça debaixo de uma porta. 1 minuto passou. 2 minutos. A Fernanda ajustou o celular no centro de mesa com um movimento casual, apenas endireitando o arranjo de gérberas, e Ana Clara ouviu o som do play confirmando que a transmissão seguia ativa. 342 pessoas assistindo. Ela sabia o número porque tinha olhado 30 segundos atrás, depois que mandou a mensagem para Lúcia dizendo: "Agora." Passou mais meio minuto. E então Renato voltou. Ele entrou pelo corredor com o celular na mão e a camisa social impecável. A azul marinho que ela tinha lavado e passado ela mesma na semana anterior, sabendo que ele ia usar naquela noite. Mas a camisa não estava mais impecável. Havia uma mancha úmida no ombro esquerdo. Pequena, como se ele tivesse encostado na parede do corredor com a testa. Ele estava branco. Não pálido. Branco, da cor do reboco velho da fazenda, da cor da parede fria de banheiro em dia de inverno. Os olhos varreram a mesa. Passaram pelo Dr. Heitor sem parar, sem reconhecê-lo como ameaça ainda. Passaram pela Dona Cláudia, que continuava com o garfo no ar. E então pararam em Ana Clara. Ela não desviou de olhar. Ficou olhando para ele do mesmo jeito que olhava para um livro tombado na prateleira, com paciência, com exatidão, com a certeza de que sabia exatamente o que havia dentro. E foi a primeira vez, em 11 anos de casamento, que ela viu medo nos olhos dele. Não o medo passageiro de quem errou e teme uma briga. Era outra coisa. Era o medo de quem finalmente entende que o chão que pisava não era chão. Era o medo de quem percebe tarde demais que a armadilha não estava na frente, estava debaixo. Ele chegou na terça-feira com rosas, 12 rosas vermelhas embrulhadas em papel craft com uma fitinha escrita à mão. "Para mim, Ana." Ela estava na cozinha quando ouviu a porta. Colocou a colher na borda da panela, secou as mãos no pano de prato e foi receber. "Que surpresa!" ela disse, sorrindo do jeito que ele gostava. Caloroso, simples, sem segundas camadas. "Você merece?" ele respondeu, e deu um beijo na testa dela. "Hoje à noite a gente janta fora, aquele italiano que você gosta, no centro." "Que lindo, Renato." "Obrigada." Ela pegou as flores, cheirou, foi buscar um vaso. Dentro do vaso, longe do olhar dele, ela respirou fundo. 7 dias, falta 7 dias. O restaurante cheirava a alho e manjericão, luz baixa, velas na mesa. Renato de camisa social pela primeira vez em meses. Ana Clara usou o vestido azul que ele havia comprado para o aniversário dela 2 anos atrás. Uma escolha calculada. Uma memória que ele não poderia ignorar. "Você está linda", ele disse. "Você está atencioso", ela respondeu, e tocou a mão dele na mesa. "Aconteceu alguma coisa no trabalho?" "Não, não. Tá tudo bem. Por quê?" "Ah, não sei. Você anda diferente, mais presente." Ele relaxou. Era exatamente o que ela queria. "Tô tentando", ele disse. "A gente se perdeu um pouco, né? Correria do dia a dia." "Verdade." Ela inclinou a cabeça. "E os negócios? O seu Roberto está bem? Ouvi dizer que ele teve uns problemas de saúde."
Ah, tá melhor. Ele ficou fora um tempo, mas a sobrinha dele, a Bianca, ela ajudou muito na parte administrativa. Menina esperta. Bianca. Ele disse o nome com naturalidade, sem pestanejar, como quem não percebe que acabou de soltar uma cobra dentro da sala. Que bom ter alguém de confiança, Ana Clara disse, e cortou o filé com precisão. E administração financeira é complicado, especialmente quando se tem ativos em lugares diferentes. Que ele bebeu um gole de vinho. Por isso que eu prefiro manter separado. Escritório aqui, as contas da fazenda lá e... Ele parou. Bom, você sabe, é muita coisa para gerenciar num lugar só. Ela assentiu. Dentro do bolso dela, o celular gravava. Na quinta-feira, ele chegou mais cedo do que o esperado. Ela estava na sala, lendo. Ele foi até a cozinha, abriu a geladeira, ficou parado olhando para dentro sem pegar nada. Renato. Você vai passar o fim de semana aqui? Por quê? Perguntei só. Você tem ido bastante para a capital ultimamente. Ele fechou a geladeira devagar. Tenho uns detalhes para resolver antes da semana que vem? O apartamento em Moema está precisando de umas reformas. O apartamento em Moema. Ele disse isso como se ela já soubesse, como se fosse óbvio, como se não fosse a primeira vez que esse endereço existia em voz alta entre eles. Ela virou uma página do livro. Tá bem, me avisa se precisar de alguma coisa. Na noite de sexta, deitada no escuro ao lado dele, Ana Clara ficou olhando para o teto. Ele dormia. Respirava pesado, o braço jogado para fora da cama, sem nenhuma tensão no corpo. O sono de quem não sabe o que vem. Ela ficou quieta, ouvia o ventilador girar, sentia o colchão afundar levemente do lado dele. Pensou no dossiê, pensou nas gravações, pensou na advogada, na Lúcia, no advogado sentado à mesa amanhã à noite como se fosse só mais um convidado. Pensou em todas as vezes que ele olhou para ela, como se ela fosse a peça mais frágil do tabuleiro. Você me chamou de burra para a vida real. Ela lembrava do dia. A voz baixa dele no telefone, quando achava que ela estava na biblioteca e não poderia ouvir. Falando para alguém, para Bianca, ela sabia agora que Ana Clara era boa pessoa, mas não entendia nada de dinheiro, de negócios, de como o mundo funciona de verdade. Mas fui eu quem construiu o caso que vai te destruir. Ela fechou os olhos. Amanhã, ela acordaria cedo. Escolheria a roupa, com cuidado. Colocaria brincos simples, chegaria ao jantar sorrindo. E esperaria o telefone tocar. O restaurante estava cheio. Velas baixas em cima das mesas, o cheiro de carne assada vindo da cozinha, o som suave de uma guitarra ao fundo. Tudo exatamente como Ana Clara havia escolhido. Ela tinha escolhido cada detalhe. Renato se inclinou para perto dela. Os lábios dele se moveram devagar, quase sem som. Ela leu. Precisamos conversar. Ela sorriu. Não o sorriso de antes, aquele sorriso cansado de mulher que engole tudo. Era outro. Era o sorriso de quem sabe exatamente o que vem depois. Claro, amor. A voz dela saiu clara, alta o suficiente para a mesa toda ouvir. Mas primeiro, deixa eu compartilhar uma coisa com todo mundo. Ela pegou o celular. Renato piscou. Ana. Um segundo. Ela abriu o Instagram. Os dedos não tremeram. Nem 1 milímetro. Ela pressionou o botão de transmissão ao vivo, virou a câmera para a mesa e disse com leveza. Boa noite, gente. Estou aqui no nosso jantar de aniversário de casamento. 11 anos. Obrigada por entrar. Os números na tela começaram a subir. 100, 300, 800. Dona Cida, que estava sentada ao lado do cunhado de Renato, se mexeu na cadeira. Ana Clara, o que é isso? É uma surpresa. Ana Clara virou o celular de lado e o apoiou no centro da mesa, encostado no arranjo de flores, enquadrando todo mundo. Eu avisei os seguidores da biblioteca que faria uma surpresa especial hoje à noite. Eles estavam curiosos. 2.500 pessoas, 2.800. Renato estava parado. A taça de vinho na mão, o braço no ar, congelado como fotografia velha. 11 anos de casamento merecem uma celebração honesta. Ana Clara disse isso olhando direto para a poesia, mas ou a voz calma, quase gentil. Não é todo dia que a gente para e faz um balanço real de tudo que construiu juntos.
3.020 pessoas. O garçom passou com uma bandeja. O cheiro de manteiga derretida subiu pela mesa. Ninguém prestou atenção na comida. Roberto, o sócio de Renato, estava olhando para o celular como se fosse uma armadilha. Por que era? Renato colocou a taça na mesa. Amor. A voz baixa, quase sem ar. Vamos falar depois, tá? Em particular. Mas por que em particular? Ana Clara inclinou a cabeça. Todo mundo aqui nos conhece. São as pessoas mais importantes da nossa vida. Não tem nada que eu não possa dizer na frente deles. Silêncio. A guitarra lá no fundo parou entre uma música e outra. Por um segundo, só o barulho de talheres em outras mesas. Foi então que Marcos se levantou. Marcos Avelar. 42 anos, terno cinza, pasta de couro marrom escuro na mão. Ele havia chegado meia hora antes, sentado no canto da mesa como um convidado qualquer. Renato tinha achado que era primo de alguém. Ele não era primo de ninguém. Marcos colocou a pasta sobre a toalha branca da mesa. O som foi seco, preciso, como carimbo em papel oficial. Senhor Renato, a voz de Marcos era tranquila, profissional. O senhor está sendo notificado. Renato olhou para a pasta. Olhou para Marcos. Olhou para Ana Clara. Ela estava de mãos cruzadas sobre a mesa, as costas retas, os brincos pequenos de prata captando o brilho das velas. O celular ainda transmitia. 3.300 pessoas assistindo. Quem é você? Renato perguntou. A voz saiu torta. Sou o advogado da senhora Ana Clara Ferreira. Marcos abriu a pasta. Temos documentos referentes a transferências não declaradas, a um imóvel em Moema registrado em nome de terceiros e a irregularidades societárias na empresa cofundada pelo senhor e pelo senhor Roberto Alcântara. Roberto empurrou a cadeira para trás. Não se levante ainda, Roberto. Ana Clara disse sem virar a cabeça. Só a voz, suave, firme. O jantar mal começou. O celular piscou na tela. 3.500 pessoas ao vivo. E então, na bolsa de Ana Clara debaixo da mesa, um telefone começou a vibrar. O telefone vibrou de novo. Ana Clara não mexeu, deixou pulsar contra a couro da bolsa, 1, 2, 3 vezes, enquanto Marcos reorganizava os papéis na frente de Renato com a calma de quem tem o dia todo. Renato olhava para a pasta como se ela fosse uma cobra enrolada em cima da mesa. Isso é um absurdo! A voz saiu rouca. Ele tomou um gole de vinho sem querer. Vocês não podem fazer isso aqui, na frente de todo mundo. Todo mundo. Ana Clara repetiu a palavra devagar. Olhou para a câmera do celular apoiado no arranjo de flores. É justamente por isso. 4.000 pessoas ao vivo agora. O número subia no canto da tela. Roberto ficou parado, os ombros rígidos, a mão espalmada na toalha branca da mesa. Ele não tinha dito mais nada desde que Marcos abriu a pasta. Só olhava. Calculava. Dona Cláudia, do lado dele, Segurava o garfo sem comer. Ana Clara tirou o celular da bolsa. Era Lúcia. Ela atendeu e colocou no viva voz, bem no centro da mesa, entre as taças e o pão que ninguém tinha tocado. Lúcia, pode falar. A voz de Lúcia chegou com um chiado leve de linha ruim, mas as palavras vieram claras. Boa noite. Uma pausa. Renato? O nome dele soou como uma sentença. Ele abriu a boca. Fechou. Eu tenho as gravações. A voz de Lúcia era tranquila, quase cansada. 12 anos dentro daquela casa. Eu ouvi muita coisa que não devia. Guardei porque tinha medo, porque você me disse que se eu falasse, eu não ia ter nem onde morar. Lembra que você disse isso? Renato empurrou a cadeira 1 centímetro para trás. Todas as conversas estão gravadas. Lúcia continuou. O escritório, a sala, a varanda, tudo que você falou com Bianca dentro da casa da sua esposa. Entreguei para o advogada da Ana Clara há 6 semanas. Roberto virou o rosto para Renato. Lento. Muito lento. E tem mais uma coisa. A voz de Lúcia quebrou um pouco. Só um pouco. O bebê que eu tive 2 meses atrás. Você disse para todo mundo que era problema meu, que era de um namorado que eu tinha. Você mesmo espalhou isso. Silêncio absoluto na mesa. Até os ruídos do salão pareceram sumir. O bebê é seu, Renato. Você sabe disso. Eu sei disso. E o exame de DNA, que está na pasta do Dr. Marcos, também sabe. Ana Clara não olhou para o marido.
Olhou para a vela no centro da mesa. A chama estava perfeitamente quieta. Você me coagiu a ficar quieta. Lúcia respirou fundo. Eu fiquei, por 8 meses eu fiquei, mas eu não aguento mais carregar isso sozinha enquanto você senta na sua mesa de jantar fingindo que é um homem honesto. A ligação caiu. O silêncio durou 3 segundos inteiros. Roberto Alcântara empurrou a cadeira devagar e ficou de pé. Não olhou para Ana Clara, não olhou para Marcos. Olhou para Renato com uma expressão que não era de choque. Era de alguém que acabava de contar os próprios prejuízos e chegou num número que não fecha. As irregularidades societárias. Roberto disse baixo. A voz saiu controlada demais para ser fria. Era contida. Eram contra mim também. Não foi uma pergunta. Renato não respondeu. Responde. Roberto bateu a palma da mão na mesa. As taças tremeram. Dona Cláudia não esperou a resposta. Pegou a bolsa preta do encosto da cadeira, ficou de pé sem pressa e sem drama, e caminhou em direção à saída do salão sem dizer uma palavra sequer. Os saltos dela bateram no piso de madeira até sumirem. Ana Clara viu tudo isso com o canto do olho. Então olhou para a câmera. 4.800 pessoas. Ela respirou pelo nariz. Pegou a bolsa. Marcos já fechava a pasta. E Renato, pela primeira vez em toda a noite, olhou para a pró-esposa com alguma coisa parecida com medo. Ana, ela não parou. Renato ficou de pé. A cadeira dele raspou no chão e o som ecoou pelo salão inteiro. Ana, para. Ela não parou. Ele deu 2 passos e ficou no meio do salão, com os braços abertos, como se o próprio corpo dele pudesse barrar a saída dela. O colarinho da camisa estava torto. O nó da gravata, frouxo. Ele parecia menor do que era. Você não pode simplesmente ir embora assim. Marcos Antunes, sentado, sem levantar a voz, abriu a pasta pela 3ª vez e empurrou um envelope para o centro da mesa. Senhor Renato, os documentos do divórcio foram protocolados hoje às 14 horas no Fórum da Comarca. O senhor receberá a notificação formal amanhã de manhã. O que está nesse envelope é uma cópia por cortesia. Renato olhou para o envelope como se fosse uma coisa venenosa. 14 horas. Ele repetiu as palavras mastigando cada sílaba. Ela protocolou Enquanto estava se arrumando para esse jantar. Sim. Marcos não sorriu. Só confirmou. Do celular de alguém na mesa, uma voz vazou pelo viva-voz por 2 segundos antes de ser silenciada. Era um comentário lido em voz alta por algum aplicativo. Alguém rindo. A transmissão ao vivo continuava, silenciosa e implacável, captando tudo. 6.200 pessoas. Seu Roberto ainda estava de pé. Pegou o copo d'água, bebeu devagar e depositou de volta na toalha branca com uma precisão que parecia ensaiada. Renato! A voz dele era baixa, quase gentil. Quase. Você tem 2 dias para me apresentar a documentação real da Fazenda Santa Luzia. A que você assinou na minha frente em março, não a outra. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios da noite. Seu Roberto, 2 dias? Ele abotoou o paletó. Depois disso, meu advogado fala com o seu. Se é que você ainda tem um. Renato virou para Marcos. Você? A voz dele quebrou no meio. Você era meu amigo. Você foi na minha posse. Fui. Marcos fechou a pasta. E fiz meu trabalho direito lá também. Alguém na mesa das crianças, um menino de uns 6 anos, perguntou em voz alta para a mãe por que o tio Renato estava tão vermelho. A mãe não respondeu. O celular de Renato vibrou. Ele olhou para a tela. O rosto dele mudou de cor em menos de 1 segundo. Ficou branco da testa até o queixo. Era uma notificação do Instagram. Uma conta que ele seguia tinha começado a aparecer nos comentários ao vivo. Alguém a tinha marcado, muita gente a tinha marcado. Bianca. Nos comentários, os prints já estavam circulando, mensagens, fotos do apartamento em Moema, uma foto especificamente, tirada num domingo qualquer que Renato nem lembrava que existia. Os 2 na varanda, ele com a camisa aberta, ela apoiada no corrimão. Meu Deus! Ele sussurrou para si mesmo. A prima de Ana Clara, sentada a 3 cadeiras de distância, olhou para a tela do próprio celular, leu um comentário e desviou os olhos imediatamente. Não disse nada. Ninguém disse nada.
O perfume das flores do centro de mesa, lírios brancos, escolhidos por Ana Clara na semana anterior, tinha ficado mais forte com o calor dos corpos e das velas. Enjoativo, doce demais. Renato deu meia volta. Ana Clara estava chegando perto da porta do salão. Ana Clara! Ela continuou andando. Ana Clara! Por favor! Os saltos dela batiam no piso, regular, sem pressa. Ana! A voz dele saiu alta demais. Alta o suficiente para parar tudo. Os garçons perto da parede. Os fotógrafos que ninguém tinha avisado que estavam ali a serviço dela. Os convidados que fingiam não assistir enquanto assistiam. Ela parou. Não se virou imediatamente. Ficou de costas por um segundo inteiro, a bolsa no antebraço, os ombros retos. Então se virou devagar. Ele estava no meio do salão, sozinho. A gravata torta, os olhos vermelhos, o envelope intocado na mesa atrás dele. 6.400 pessoas olhando para ele através de uma tela pequena numa mesa de jantar de aniversário. Por que você não me disse que sabia? A voz dele era pequena, partida, parecia a voz de outro homem. Ana Clara olhou para ele por 3 segundos. Não respondeu. Pegou a bolsa com as 2 mãos, ajeitou no ombro e saiu. A porta do salão fechou atrás dela sem barulho. Renato ficou onde estava, e 6.500 pessoas viram o momento exato em que um homem entendeu que havia perdido. Não hoje, não quando o telefone tocou, não quando Marcos abriu a pasta, mas há muito tempo, num dia qualquer, quando achou que ela nunca descobriria. Ela foi a última a sair do salão. Não correu, não olhou para trás. O ar da noite bateu no rosto dela como uma mão aberta, frio, limpo, sem cheiro de vinho nem de perfume caro. Ela parou no meio da calçada por um segundo. Respirou. O asfalto estava úmido de garoa fina, e os saltos dela fizeram um barulho seco, regular. Enquanto caminhava até o carro, ela sentou. Fechou a porta. Ouviu o silêncio. Não era o silêncio vazio de antes, aquele que ela enchia com perguntas que não queria responder. Era outro silêncio, cheio, quieto como água funda. Ela colocou as 2 mãos no volante e ficou assim por talvez 1 minuto. Depois, ligou o motor e foi embora. Não havia ninguém na rua para vê-la partir. O telefone na bolsa vibrou 3 vezes seguidas antes de ela desligar a tela. Era Renato. Ela não precisava atender. Já tinha ouvido a única coisa que precisava ouvir dele. Aquela voz pequenininha, partida, fazendo a pergunta mais inútil da noite. Por que você não me disse que sabia? Ela tinha chegado perto dele, devagar, com cuidado para ficar fora do alcance do microfone do celular. Tinha abaixado a voz até quase sussurro. Porque eu precisava que você continuasse acreditando que eu era burra para a vida real. Ele abriu a boca. Fechou. Ela pegou a bolsa e foi. A estrada para a chácara de inverno estava vazia a essa hora. Os faróis abriam um corredor de luz entre as árvores, e Ana Clara dirigiu devagar, sem pressa, com a janela entreaberta 2 dedos. Entrou o cheiro de terra molhada. Ela pensou na biblioteca. Pensou nos documentos que havia devolvido, um por um, às suas pastas originais, como se nunca tivessem saído do lugar. Pensou nos 8 meses de idas e vindas, de conversas calculadas, de sorrisos que custaram caro. Pensou em Lúcia. Amanhã ela ligaria para Lúcia. Não para agradecer, isso ela já tinha feito, de outro jeito. Só para ouvir a voz dela, para saber que estava bem. A chácara apareceu no fim da curva com uma luz acesa na varanda. Ela mesma tinha deixado acesa antes de sair para o jantar. Entrou devagar. Fechou o portão. Desligou o motor. Ficou sentada no carro por mais um pouco. Não havia triunfo barulhento dentro dela. Não havia raiva. Não havia alívio exagerado. Não havia aquela euforia que ela tinha imaginado que sentiria quando tudo terminasse. Havia outra coisa. Uma coisa sem nome exato. Parecida com a sensação de encontrar no fundo de uma gaveta antiga um objeto que você nem lembrava que tinha perdido, e perceber que ele sempre foi seu, que nunca deixou de ser, que só estava mal guardado. Ela abriu a porta do carro, subiu os 3 degraus da varanda, entrou em casa. A cama estava feita do jeito que ela gostava. A janela do quarto dava para um pedaço de céu sem lua, e o frio entrava pelas frestas com aquele cheiro de mato e chuva que ela tinha aprendido a reconhecer. Ela tirou os brincos. Colocou na mesinha, tirou os sapatos, sentou na beira da cama e dormiu.
Disseram que uma bibliotecária não saberia como destruir um homem. Esqueceram que nós sabemos exatamente onde encontrar cada informação. Que nós conhecemos a diferença entre o que está escrito e o que foi apagado. Que nós organizamos o caos alheio por anos sem pedir reconhecimento. E que nunca, jamais, em nenhuma circunstância, jogamos fora um documento importante.